Alô, Legião X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação. Eu sou o Knup e nós estamos de volta ao nosso Economics. Galera, continuando aí, né, as nossas aulas sobre as escolas econômicas, principalmente as escolas econômicas ocidentais, nós vamos falar hoje sobre o keynesianismo. É importante que você entenda, ó, tá passando o cardzinho aqui em cima agora falando o quê? Para você assistir a nossa aula sobre liberalismo clássico. Afinal de contas, galera, o keynesianismo nada mais é do que uma resposta ao liberalismo clássico, né? A doutrina que vai ser desenvolvida, né, pelo economista britânico John Maynard Keynes, né, vai ser uma resposta principalmente à crise de 29, né? Aquela crise de 29 que vai fazer com que os mercados não voltem ao equilíbrio, tal como prescrevia, né, a receita, digamos assim, né, liberal. E aí o Keynes vai propor uma nova forma de enxergar o funcionamento da economia, né? Ele vai propor, primeira coisa, uma frase que é muito famosa dele, né? No longo prazo, estaremos todos mortos. O que ele está fazendo referência aqui, né, galera? A teoria liberal, né, ela é acusada por muitos de dizer que, olha, se está tendo uma recessão, espera um pouco, que daqui a pouco a economia vai voltar a se organizar. O que ela, segundo esses críticos, o que ela não prevê? Ora, que até essa economia voltar a funcionar, eu, que perdi o meu emprego, não tenho como sobreviver, né? Então, se a gente ficar esperando a economia se autocorrigir, né, que seria o termo mais adequado, as pessoas vão morrer, né? Então, para o Keynes seria necessário tomar uma atitude agora, tomar uma atitude para corrigir o problema que está acontecendo, né? E aí, galera, a diferença entre a teoria keynesiana e a teoria liberal é fundamental, é importante dizer isso, né? Porque na época, como a teoria keynesiana foi usada pelo governo americano ali enfim, como parte ali, né, do New Deal, né, que vai ser aquele programa que vai ser instituído ali a partir de 33, em que você tem uma resposta, né, para tentar tirar os Estados Unidos daquela crise. Muitos acusaram o Keynes até mesmo de comunista, socialista e tal, porque advogava um papel para o Estado, que é uma coisa, né, que para a cultura, digamos assim, americana, é uma coisa que dá um certo receio, um certo medo. Mas é importante dizer que os pilares lá do liberalismo clássico não foram muito, digamos assim, por exemplo, ele não colocou nenhum desafio, por exemplo, à propriedade individual ou à livre iniciativa, né? Então, é uma resposta fundamentalmente ao mecanismo de saída da recessão do ciclo econômico. Ou seja, o Keynes enxergava diferente dos liberais como que você faz, como que uma economia vai fazer para poder sair da recessão. Essa é a diferença básica. Vamos lembrar, os liberais vão colocar que a economia, né, vai sair da recessão a partir daquele mecanismo de ajuste de preço. Lembra? Só que para o Keynes, antes que esse mecanismo de ajuste de preço pudesse funcionar, você tem um mecanismo de ajuste de renda que entra na ideia. Basicamente é o seguinte, vamos lembrar, né? A gente fez um flowzinho lá na aula anterior, né? Em que você tem um determinado momento em que, com os preços mais baixos, as pessoas voltam a consumir. E essa volta, né? Esse reaquecimento do consumo, portanto, esse reaquecimento da economia, gerará crescimento econômico e voltará a economia ao pleno emprego. Para o Keynes, galera, o que vai acontecer? O desemprego vai gerar, por um lado, nas pessoas, né, que vão perder o seu emprego, uma queda na renda. E se a minha renda cai, eu vou fazer duas coisas. Eu vou consumir menos e eu vou poupar menos. Afinal de contas, eu tenho menos dinheiro para poder até mesmo colocar na poupança. E aí nós vamos lembrar que é a sua poupança que possibilita o investimento, né? É o seu dinheiro lá na tua poupança que, enfim, inclusive investimentos imobiliários e tal, né, que os bancos vão patrocinar, é o dinheiro da tua poupança. Isso é mais ou menos como funciona, né, a ideia, né, da circulação do dinheiro. É para isso que serve o banco. Galera, por outro lado, o desemprego vai fazer com que os negócios, né, produzam menos, afinal de contas você tem menos gente com dinheiro para poder comprar, e produzindo menos, eles também vão investir menos. Quem vai abrir novas lojas, enfim, abrir uma nova filial, aumentar, expandir no meio de uma recessão, se as pessoas estão consumindo menos, né? Então a ideia aqui é,
se você, nesse cenário aqui, a economia não só não volta a crescer, ou seja, ela não só não se autocorrige, como ela também passa a descer cada vez numa espiral mais para baixo. Ou seja, a recessão tende a se aprofundar e não a voltar sozinha a se reerguer. Essa era a perspectiva de Keynes. E o que ele vai dizer? Caraca, então como é que eu faço para isso deixar de acontecer, né? Como é que eu faço para parar com essa espiral de recessão? Ora, o Estado precisa intervir com uma política fiscal ativa. Nesse caso aqui, uma política fiscal de expansão. O que ele vai advogar, galera? Vamos fazer o seguinte, a gente pega os gastos governamentais e eleva. Por que isso faz... Qual é o sentido que isso faz, né, na teorização keynesiana? Vamos pegar lá o que aconteceu, né, na saída dos Estados Unidos da crise de 29. O presidente vai então propor, o Roosevelt, né, vai propor maior quantidade de empregos públicos, né, de obras públicas, inclusive obras de infraestrutura. Isso vai fazer com que aconteça o quê? O governo começa a bancar essas obras e, portanto, as empresas, principalmente as empreiteiras. Nós tivemos caso parecido com isso no Brasil, infelizmente gerou, enfim, nessas diversas denúncias de corrupção, né? Mas, economicamente falando, o que nós vamos ter aqui, né? Eu preciso contratar essas empresas, e essas empresas, para poder fazer a obra para mim, elas vão precisar contratar pessoas. Essas pessoas, então, vão passar a ter renda. E com essa política de gasto governamental, eu vou conseguir fazer com que a renda das pessoas volte a subir e que gradativamente o consumo volte a aumentar, a produção aumente, e aí sim você tem a economia sendo levantada da recessão e voltando, ou seja, isso não aconteceria naturalmente, seria necessário uma interferência governamental no momento em que a recessão começa. Alternativamente, você pode reduzir a carga tributária, ou seja, eu corto os impostos de algumas coisas. Lembra lá que eu falei sobre a renegociação salarial, né? Então, o empregador agora, em vez de diminuir o salário do empregado, ele tem uma diminuição do governo, das taxas do governo, ou seja, os custos dele conseguem diminuir e aí sim aquele mecanismo de ajuste de preço poderia funcionar. É importante frisar que a teoria keynesiana vai dizer que e aí tudo depende da propensão marginal de consumo das famílias e tudo isso tem cálculo, tá, galera? Mas para os propósitos dessa aula aqui, para a gente conseguir entender, cada 1 milhão, cada real, né, que é investido aqui em gasto governamental, não significa R$1 na economia, e sim, sei lá, 4, 5, dependendo de como for o multiplicador. Tem lá a teoria do multiplicador keynesiano, né? E aí tem toda uma fórmula para você chegar a esse cálculo. Mas basicamente, cada real investido pelo governo vai ser reinvestido na economia várias vezes, porque esse cara vai lá com esse R$1, ele compra um negócio e aí ele compra, sei lá, se bem que com R$1 hoje você não compra nada, né, gente? Mas sei lá, com R$5 tu compra uma garrafa d'água, né? Daquela pitolinha pequenininha, aí você compra aquilo com R$5, esse cara agora tem mais R$5 no caixa dele, ele consegue comprar mais coisas e, portanto, você, né, a produção vai aumentar, enfim, a grana vai circular, fazer o dinheiro circular é importante dentro da teoria keynesiana. A mesma coisa em relação aos impostos, né? Segunda coisa importante de frisar, galera, de maneira geral, considera-se que é mais barato, digamos assim, né, entrar com gasto governamental do que com imposto. Ou seja, a fórmula que o multiplicador vai funcionar demonstra que o gasto governamental, sei lá, 1 milhão em gasto governamental vai gerar mais dinheiro para a economia, né, do que 1 milhão em corte de impostos. Então, de maneira geral, daria-se, né, preferência aos gastos governamentais. Terceira coisa importante, você pode ter uma combinação dos dois, né? Você pode fazer as duas coisas aqui para tentar fazer a economia voltar a funcionar. E quarta coisa, e esta coisa é muito importante, dentro da teoria keynesiana, galera, isso aqui significa déficit fiscal. Ou seja, se um governo tiver que tomar essa iniciativa aqui para combater a recessão, vai acontecer o seguinte:
se eu aumentar o volume de gastos governamentais, especialmente numa recessão, porque perceba, se você tem uma recessão, você tem menos produção e, portanto, menos consumo, certo? Se você tem menor consumo, você tem menor arrecadação do Estado, então o Estado está mais pobre. Nesse momento que o Estado está mais pobre é justamente quando ele vai lá e gasta mais, ou seja, você vai ter déficit fiscal. Para o Keynes isso não é um problema, já que o déficit fiscal vai funcionar para fazer a economia voltar a funcionar, para fazer a economia voltar a girar. E com isso, depois o Estado poderia diminuir o seu tamanho de novo e aí sim poder voltar a ter equilíbrio fiscal. É claro que isso aqui vai gerar enfim, uma série de questionamentos, né, uma série principalmente a questão, né, de você ter um déficit fiscal, né, que em médio prazo vai gerar inflação necessariamente, né, mas você vai ter, né, nos anos 70 o problema, né, pela primeira vez os Estados Unidos vão experienciar, né, inflação com desemprego, que é o fenômeno da estagflação. Principalmente, né, nós sabemos que nós temos ali o choque do petróleo, né, nos anos 70, e aí o que a gente vai ver é que a cura keynesiana, né, de uma política fiscal de expansão ou até mesmo de uma política fiscal, contracionista, né, que a gente já falou sobre isso quando a gente falou de política fiscal, né, para contrair o tamanho da economia no momento de inflação, nenhuma dessas duas coisas vai conseguir curar o fenômeno da estagflação e aí isso vai gerar um novo pensamento econômico, né, e a gente vai falar sobre o monetarismo de Milton Friedman numa próxima ocasião. Pessoal, espero que tenha ficado claro. Curtam o nosso canal, segue a gente nas redes sociais, é muito importante pra gente. Fica atento aos nossos vídeos e dá uma olhada legal nessas escolas econômicas, porque esse debate aí tá bem em voga hoje em dia, né? Um forte abraço e até a próxima.